Então, depois de alguns probleminhas, vamos lá começar de novo gravar isso. A gente já estava na metade, mas a internet aqui foi um caso sério. Bom, então vamos lá. Começando o nosso estudo de Marcos, né? Nós já vimos quem é Marcos. Quem é Marcos? Nós estamos estudando os evangelhos, nós vimos em Mateus. Mateus explica bem mais detalhado algumas coisas. Nós vamos ver que o Evangelho de Marcos é mais compacto e nós vemos que Lucas ele explica melhor, né? Marcos se atém às coisas, às atitudes de Jesus. João, por exemplo, se atém aos discursos, às pregações, às palavras. Então, é legal os quatro que você vê sobre a visão de cada um. Marcos, ele escutou tudo que ele escreveu, ele escutou de Pedro. Então, você vê que Pedro era dinâmico. Então, a forma com que Pedro contou para Marcos que fez Marcos escrever. Então, nós vamos ver, inclusive no estudo de hoje, que ele é muito sucinto, ele menciona os fatos. Ele vai se ater depois às coisas que Jesus fazia, tá? Então, primeira pergunta, né, de quem está acompanhando, quem foi Marcos? Então, vamos lá. Marcos foi sobrinho de Barnabé. Ele escreveu o evangelho de acordo com o que ele escutou de Pedro quando ele estava com Pedro em Roma. Isso lá por volta do ano 40. Se Jesus morreu em 33, então foi logo em seguida. Pedro estava em Roma, que se chama de a Babilônia da época, né? Mas se sabe que ele estava em Roma e ele estava lá. Ele era filho de Maria, a mãe dele se chamava Maria, e se presume que a mãe dele era viúva. E ela era rica, porque a igreja primitiva se reunia na casa de Marcos, né? Então, nós vemos que ela tinha uma empregada. Nós vamos ver esse evento de quando eles estavam orando, né? Que os discípulos, os apóstolos estavam presos, ele estava orando e bateram na porta e eles estão orando, não se tocaram. E foi a empregada abrir a porta, que era a menina, chamava Rose, que foi lá, né? Então, nós sabemos isso era a casa de Marcos. Ele acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem para Antioquia, e ele foi lá junto com os dois. Só que quando foi a primeira viagem missionária, ele tiveram um estresse lá, eu não sei o que aconteceu, não sou obrigada a saber tudo, mas ele saiu, ele desistiu no meio da viagem. Isso fez com que Paulo não quisesse levá-lo na segunda viagem missionária. Então, Paulo e Barnabé se estressaram porque Barnabé optou por continuar com João Marcos. Então aí Paulo pegou Silas e foi fazer a segunda viagem com Silas. Mas o grande barato é que você vê que mais ou menos uns 10 anos depois, Paulo vai recomendar a Marcos lá na carta para os Colossenses. Depois ele fala para Tiago. Então ele reconhece que Marcos ele era útil ao evangelho. Então é legal você ver que tiveram um probleminha, mas isso não atrapalhou no trabalhar do reino, né? E muitas vezes nós temos um problema com o irmão, eu vou sair da igreja, porque agora não me deu tempo aqui, acabou, porque o irmão olhou feio para você. Então, nós temos que ter em mente o quê? O meu meio agora ou é o reino? A minha visão é do quê? É do reino. Então, não importa se eu tiver um problema de opinião com um irmão, deixa as periferias de lado, vamos juntar para o que é comum, que é proclamar o reino, ok? E Paulo faz isso. É muito interessante que Paulo reconhece e recomenda Marcos, né? O João Marcos, que é conhecido como João Marcos. Então, isso são os fatos, tá? Agora vamos nas especulações. As especulações são as coisas que os historiadores afirmam que não contradizem a Bíblia, mas que a Bíblia não é muito clara sobre isso. Então, as especulações, primeiro, é que Marcos só tem no Evangelho de Marcos um fato que mostra que um rapaz, quando Jesus foi preso, estava envolto em toalha, em um lençol, e esse lençol foi tirado, né? E ele não fala quem foi, então se deduz que era ele, porque só só em Marcos que fala sobre esse evento. Também nós vamos ver que a igreja de Antioquia talvez tenha sido ele que tomou conta da igreja de Antioquia, que ele foi primeiro com Barnabé e com Paulo, e aí depois, na primeira viagem missionária, foi então talvez ele tenha voltado, e ele que ficou lá tomando conta da igreja de Antioquia, né? Também diz que o moço que carregava o cântaro de água também fosse ele, né? Nós vemos que a igreja, a última ceia,
se deduz que tenha sido na casa dele quando o pai dele era vivo. Então, não se sabe que quem foi aquele homem que ofereceu a casa e arrumou água, pode ter sido ele ou pode ter sido seu pai. Seu pai estava vivo ainda nessa época, o pai dele foi morrer depois. E aí, quando a igreja primitiva se reúne na casa de Maria, a mãe dele, o pai dele já estava morto, ela era viúva, então era ela e Marcos que estavam lá. Se deduz também que ele era um dos 70, né, que foram enviados pelo conhecimento e pelo envolvimento no evangelismo, tá, de Marcos. Então, ele também pode ter sido um dos 70. Então, nós ajuntamos, é só para localizar e poder entender a linguagem dele com o contexto do que ele vai falar agora na carta que ele escreveu, na carta não, no Evangelho, né? Então, nós vamos ver o seguinte, ele tinha defeitos? Sim, ele tinha defeitos. Ele era igual eu e você. E o grande barato da Bíblia é que a Bíblia mostra os defeitos das pessoas. E vê que com quantas pessoas tenham defeitos, Deus usou. Deus trabalhou na vida desses homens e mulheres que estavam dispostos. E nós vemos aqui Marcos disposto, Eliezer serviu. Marcos não foi líder de nada, você não vê ele sendo líder, mas ele era útil para o Evangelho. Então, não existe papel mais importante e menos importante no reino. Existem pessoas que obedecem o chamado e pessoas que não obedecem. Então, de repente, não importa o serviço que você foi chamado, faça-o com maestria. É isso que o Senhor requer de você, que você esteja disposto. Deus não pede para ninguém ser perfeito, porque quem capacita é Ele. Ele quer a sua disposição e nós vemos em Marcos todo o legado que ele deixou, tá bom? Resumindo, já soubemos quem é Marcos, agora vamos mandar bala no que é que ele fez. Nós vamos ver que os primeiros capítulos, principalmente o primeiro capítulo, ele resume tudo. E o grande barato de uma pessoa fazer o resumo é que você vai ver o que ela achou mais importante. Porque quando você vai resumir, você tira as coisas que são supérfluas, que você acha que não tem tanta relevância, né? E, no entanto, nós vamos ver aqui nos fatos mais importantes, no começo do Evangelho, que ele resume e de uma forma muito legal, como você não vai ver nos outros evangelhos. Então, vamos lá. Primeiro, ele vai descrever quem é. A segunda pergunta é qual? Quem é o primeiro personagem que Marcos descreve e qual é a função dele? Então, nós vemos que ele vai começar falando de João Batista. E João Batista, qual era a função? Preparar o caminho, pregar o batismo de arrependimento e remissão de pecados. É isso que ele fala de João. Se você quer saber mais detalhadamente sobre o ministério de João Batista, quem era ele, volta lá para Mateus, que Mateus dá uma descrição muito legal. E se você está vendo pelo YouTube, tem o nosso vídeo lá, tem na playlist do estudo de Mateus, você vai ver que lá no começo Mateus explica detalhadamente quem era João. Marcos já passa por cima, porque ele acha que Mateus já escreveu, né? Então não precisa. Então vamos lá. Pergunta 3. Marcos resume qual evento importante para o cristianismo. Aqui ele vai contar do batismo de Jesus. Então, o batismo de Jesus. Jesus precisava batizar? Não, Jesus não precisava batizar. Tá? Jesus era Deus. Mas por que ele batizou? Para botar um marco que estava começando o ministério dele. Então, o batismo, na verdade, é uma demonstração pública de uma decisão que você já tomou. O batismo garante salvação? Não. Porque o ladrão da cruz, ele não se batizou, não teve tempo. Ele também não tinha que demonstrar para ninguém, né? Porque ele já ia morrer dali a 10 minutos, sei lá, 1 hora. Então, mas ele foi salvo porque o próprio Jesus falou com ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós temos que batizar? Temos. O batismo é uma apresentação pública da sua fé. Tanto que nós vemos lá no livro de Atos, aqueles que são contra o batismo de criança, nós vemos lá no livro de Atos que o carcereiro, não sei o quê, era batizado ele toda a sua casa. Toda a sua casa. Então, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o marco do cristianismo, que é a pergunta, é o quê? É o batismo de Jesus. Beleza? Vamos lá. Quarta pergunta. Nessa resumida explicação sobre a tentação de Jesus, o que ele achou mais importante frisar? Gente, ele explica toda a tentação de Jesus em 2 versículos.
E eu vou ler, para a gente saber exatamente o que é. Ele diz assim: e logo o Espírito o impeliu no deserto. Lembrar que Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Ai, mas não foi Deus, o diabo que levou ele para ser tentado? Não. Quem mandou o Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus, para ser tentado por Satanás. Então foi com permissão. Aí você pergunta que você está sendo tentado. Ai, Deus se esqueceu de mim. Não, filho, ele está vendo para você fortalecer a sua fé, ok? E o grande barato desse texto é o versículo 13, que diz assim: ele passou lá 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ele estava no meio das feras. Você se sente no meio da fera? Ou você está desesperado porque você acha que você está no meio das feras sozinho? Ah, mas os anjos podem estar servindo você não está nem percebendo. Ou então, você está de costa e não está vendo lá, tudo preparado para você, no meio do deserto da tentação. Uhul! Vamos lá! Pergunta 5. João foi preso e Jesus começa a pregar que mensagem? O legal. 14:15. A mesma mensagem de João. João não foi dito que João ia preparar o caminho. João, qual era a mensagem de João? Nós já falamos lá no começo do capítulo. João era o arrependimento, remissão de pecados. E Jesus vai e replica a mesma mensagem de João, arrependimento, era a continuidade, tá? E aí, a pergunta 6 é o chamado para os pescadores, Simão e André. Ah, que legal! Isso agora nós vamos parar. Até agora nós estamos passando batido, mas agora nós vamos começar a pegar nas feridas da gente. O que é? Jesus chegou para 2 pescadores, né? Simão e André. Simão é o Pedro, tá? Quero Simão Pedro. E André, que era irmão dele, eles tinham uma companhia de pesca. E Jesus parou e falou assim: vamos ler. Lá chamou e disse: venha e vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que eu entendo com isso? Tá? Que nós somos todos uns peixes? Não é isso, gente, não é isso. Deus usa a sua capacidade para o reino. Deus pode usar a sua profissão para o reino. Então eu pergunto: qual é o seu trabalho? Qual é a sua função? Qual é o seu dom? Todos os seus dons, todas as suas qualidades, todas as suas capacidades podem ser usadas no reino, tá? Jesus foi pegar pescadores. Mas aí nós vamos ver que Lucas era médico. Mateus era cobrador de impostos. Deus usa quem ele quer da maneira que ele quer. Vamos voltar a falar lá de Marcos, né? Basta você estar disposto para trabalhar no reino. Oh, será que nós estamos? Não, às vezes a gente não está. Deixa para o outro que fala mais bonito, né? O outro que estudou mais. Deixa eu ficar quieto aqui no meu cantinho, na zona de conforto, ficando meu cartãozinho na igreja lá, né? Caderneta de presença. Quem é da minha geração sabe que a gente tinha isso na escola. Caderneta de presença ainda carimbava, assim, né? Então, o que é que você é? Até onde você está colocando a sua profissão, as suas habilidades, os seus dons a serviço do reino. Jesus foi chamar pescadores e falou: vocês vão deixar as suas habilidades agora, as habilidades profissionais, vocês vão usar as mesmas para o reino. Olha que legal, né? Então, e aí nós vemos que foi assim que Jesus chamou aos 12, né? Os 12 que ele escolheu para apóstolos e depois, e muitos discípulos que foram. Vamos lá. Pergunta 7. Qual foi o milagre feito que declarou Jesus ser diferente de qualquer outro milagreiro? Ah, gente, olha que legal. E aí apareceu um endemoniado lá em Cafarnaum. E depois que Jesus estava lá ensinando, todo mundo maravilhado com a palavra dele, não sei o quê, veio um rapaz endemoniado, certo? E ele estava com o espírito imundo e bradou. Olha o bate-papo dos demônios com Jesus. Olha só. Que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? Viesse para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Gente, os demônios reconheceram a divindade de Jesus. E Jesus, com toda a autoridade, respondeu: cala-te e sai desse homem.
Então, o espírito imundo, agitando-se violentamente, brandando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem: que venha a ser isso? Gente, enquanto ele estava falando a mensagem da salvação, tinha gente que não acreditava. O povo vai acreditar quando eu escuto o capeta falando. Oh. Aí você fala: nossa, mas eles eram assim. A gente faz assim também, tá? Nós fazemos isso também. Então, qual foi o milagre feito por Jesus e que declarou a divindade dele? Porque os próprios demônios gritaram, reconheceram e falaram. E nem assim metade dos cabeção não caiu a ficha, tá? Vamos lá. Aí, logo em seguida, ele vai curar quem? Pausa para a piadinha, porque ele foi para a casa de Pedro e ele curou a sogra de Pedro, que estava com uma febre, tá? E depois que ela foi curada, ela serviu. Dizem, piada, gente, piada, que foi por isso que Pedro negou lá, porque foi curar a sogra ainda morava com ele, meu, fala sério, né? Vai ver que não era uma sogra muito legalzinha, Jesus foi lá, curou. Ou então aí ela ficou legalzinha depois, pode ser, né? Porque depois que Jesus cura, muda todo o seu parâmetro. Acho que foi. Mas nesse episódio foi a sogra de Pedro. E aí, nós voltamos aqui à história de Jesus bater um papo com os endemoniados. Então, nós vemos a pergunta 9. Por que você acha que Jesus proibiu os endemoniados a falar? Porque começou a causar propaganda. Ele achou, não perca tempo batendo a boca com o capeta. Não perca tempo. O diabo foi, falou, gritou, ele mandou calar a boca, ele fala, cala-te e sai desse homem. E depois veio outro endemoniado e Jesus falou, vinham os demoniados, doentes, e ele falava, não pode falar. Ele calou a boca dos demônios. Olha a autoridade de Jesus. Por quê? Para não causar escândalo. Já pensou? Jesus estava no começo do ministério dele. Já pensou se essas coisas começam a se propagar? E ele sabia que ele ia ter que ficar 3 anos ainda aqui. E aqui ele estava começando o ministério dele, né? Então, ele proibiu os endemoniados de falar. Nós vemos lá no versículo de 32 a 34. E aí, a pergunta 10 é, o que Jesus fazia em todos os lugares? Ele saía de madrugada e ia para orar. Gente, era Jesus, a Jesus. E nós aqui achamos que nós podemos ter a cara de pau de fazer qualquer coisa sem orar antes. Ai, como nós somos idiotas. Porque o próprio Jesus, ele levantava de madrugada e ia orar, ia conversar com o pai dele. Acho que pensando assim, e aí, pai, o que vai ser hoje? O que temos para hoje? Ele orava antes de levantava de madrugada, quer dizer, antes de começar o dia, ele começava orando. E nós vamos fazer as coisas com a cara e a coragem. Você tem ora só quando está doente, né? Ora só quando tem alguma coisa para pedir. Agora, quando você vai ter o seu dia a dia normal, você não para orar. Sabe aquela oração express, né? Lista de compra para Deus, né? E o próprio Jesus parava, ele não precisava parar para orar. Já pensou? Deus podia falar com ele assim, telepaticamente. Acho que era assim, porque era 3 em 1, né? Mas ele ia orar. Então, o que acontece? Jesus, para todos os lugares, ele ia, ele orava, ia pregando e expelindo os demônios. Isso que ele fazia. E João Marcos, ele resume o que Jesus fazia aqui no capítulo 1. E aí depois ele vai entrar em detalhes em cada atitude dele, né? Então, nós vemos depois a pergunta 11, que é a penúltima pergunta do nosso estudo hoje, e que é muito legal, porque é no capítulo 1 ainda, versículo 40 e 42, ele vai curar um cara, e ele se compadeceu. Então, vamos lá, aproximou um leproso, rogando de joelhos. Então, vamos contar o que acontecia com o leproso. O leproso, ele tinha que ficar fora. Não tinha cura para lepra, e lepra era contagiosa. Então, os leprosos tinham que ficar fora. E o leproso era uma escória. Se hoje em dia você vê o povo, ai, nós somos os excluídos, ai, nós somos a minoria, não sei o quê. Imagina um leproso. Não podia conviver, não podia sequer andar nas mesmas ruas, não podia, comia qualquer coisa, dormia em qualquer lugar, era assim. E o leproso veio atrás de Jesus, acho que ele viu as curas, ele veio atrás de Jesus e de joelhos, gente, de joelhos. E ele falou, se queres, pode purificar-me. Por que ele tinha essa fé? Porque ele viu Jesus curando. Ele viu Jesus com autoridade em cima dos demônios. Então, lepra não tinha cura.
Mas ele viu e com a fé dele ele foi e falou: se queres, você pode me curar. E eu não sei qual é a luta que você tem hoje, que você acha, ai, mas Deus está preocupado só com a guerra da Ucrânia, ele está preocupado lá com as criancinhas da África que estão morrendo de fome, não vai se preocupar comigo. Ele se preocupa com você. Tenha coragem de se colocar de joelhos hoje, pegar toda a sua lepra, tudo aquilo que está mais no fundo te magoando, te afastando das pessoas, te afastando do convívio. Pega, coloca nos pés de Jesus e fala: Jesus, se queres, o Senhor pode me curar. E aí, o que Jesus... Ai, é legal esse versículo. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu, ele ficou limpo. Gente, então a pergunta é: qual é o desejo de Jesus para as nossas vidas? Ele quer que nós sejamos curados, para o nosso bem-estar, mas também para que os outros vejam, sejam atraídos a ele, porque ele transforma. Eu não sei a lepra que você tem hoje. Chega e coloca para Jesus: Jesus, me cura. Se prostra de joelhos. E Jesus vai falar: eu quero. E ele não deu uma pomadinha, vai usando que daqui a 6 meses você vai estar bom. Não. Na hora que Jesus tocou, no mesmo instante desapareceu a lepra. Você já viu gente leproso? Gente, falta até pedaço. E fede, tá? Porque é carne podre, e fede. E ele ficou limpo. Então, qual era o que acontecia na época, né? Se você foi limpo, geralmente não era, porque não tinha cura, né? Mas quem fosse limpo de lepra tinha que ir no templo, se apresentar para o sacerdote, que o sacerdote naquela época, ele era o médico, ele era o pastor, o padre, ele era tudo, né? Então, ele tinha que pegar, examinar você inteiro, para ver se realmente você estava limpo. Aí você ia fazer vamos dizer, uma cerimônia de purificação, faria uma oferta ao Senhor, e aí o sacerdote é que ia te dar passe livre para poder viver no meio das pessoas. Então, Jesus falou para ele, né? Você vai, veementemente despediu e disse: não diga nada a ninguém, mas vai e se mostra para o sacerdote e oferece a tua purificação que Moisés determinou, porque Moisés é que deu essa lei, né? Para servir de testemunho para o povo. Então, não conta para ninguém. Vai primeiro se apresentar para o sacerdote, segue todo o ritual. Jesus nunca bateu de frente com as doutrinas da igreja, ele nunca bateu de frente, tá? Porque isso não importava. E, no entanto, ele falou: vai lá e mostra para que sirva de exemplo para todo o povo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe o que o cara fez? Ele não fez, ele não obedeceu. Ele saiu e contou para todo mundo a notícia, a ponto de que Jesus não podia mais andar, não podia ficar na cidade, que todo mundo ia atrás dele. Claro, veja bem, ele já expulsava os demônios reconheciam que era ele. Ele curou um leproso de uma hora para outra, sem dar chazinho, nem botar em plástico, nem nada. Ele curou. Aí Jesus não podia mais caminhar dentro da cidade. Então, o que acontece? Ele foi curado? Ele foi curado. Mas ele serviu ele não foi de ajuda para o evangelho ser proclamado, tanto que Jesus teve que sair da cidade, permanecia por fora da cidade, em lugares ermos, e mesmo assim o povo atrás dele, tá? Então, com isso, encerra o capítulo 1 de Marcos, e depois agora começa as curas, tudo devagarzinho. Agora nós vamos aprender pra caramba, mas a mensagem de hoje que eu tenho para você hoje, tá, é a seguinte: qual é a sua deficiência, o seu mal, que Jesus, você pode deixar nos pés dele, para que ele, se ele quiser, ele pode curar. A Bíblia diz que o poder de Deus é infinito. Ele pode curar de todas as coisas. Ele tem poder para curar. E muitas vezes ele não cura, tá? Muitas vezes ele não cura porque nós não temos fé suficiente ou porque não é do projeto dele. Ele acha que é melhor para nós que ele não seja curado. Nós temos uma amiga nossa que faleceu recentemente e porque o Senhor a recolheu. E eu creio que Deus a amou tanto que falou: esse mundo já está muito ruim, você já está pronta, vem para cá. Entendeu? Então, Deus continua sendo bom. Só que Jesus, ele quer curar. Ele ama tanto você que ele morreu na cruz para te salvar. Ele deu a sua vida para que você seja salvo. Então, a pergunta é: você se apresenta diante do Senhor hoje, entregando a sua lepra para ele, humildemente, de joelhos, reconhecendo que ele é capaz, eu tenho certeza,
que ele vai te purificar, em nome de Jesus. Então, vamos a começar essa viagem do Evangelho de Marcos, vendo um Jesus atuante, um Jesus que faz, um Jesus que, sabe, vai para fortalecer a minha fé e a sua. Se ele fez isso aqui, ele vai fazer na minha vida e na sua. Prepare o seu coração, porque tem fortes emoções. Eu tenho certeza que muitas situações da sua vida, você vai se encaixar com as situações que aconteceram aqui, nesse Jesus dinâmico, nesse Jesus que faz, esse Jesus atuante, e é o mesmo que pode fazer isso na sua vida hoje. Prepare o seu coração para os próximos estudos. A gente começa semana que vem, ou então você que está vendo no YouTube, se prepara para o estudo 2. Um beijo grande para você.